A nossa história começa muito antes de tudo o que conhecemos, no período dos Homens das Cavernas. Vamos ver os fatos mais incríveis da história desse país até chegarmos aos tempos atuais. Há milhares de anos, os primeiros exploradores atravessaram os Alpes. Eles estavam em busca de terras mais amenas e encontraram uma península banhada pelo sol Mediterrâneo, com colinas verdes, vales férteis e um clima que parecia ter sido feito sob medida para a vida humana. Eles não sabiam que estavam pisando no território que se tornaria, um dia, o berço de uma das civilizações mais influentes da história. Um lugar que moldaria a arte, a arquitetura, a língua e os costumes de todo o mundo ocidental. A Itália ainda não existia como conceito, mas a terra já guardava em seu solo a promessa da grandeza que viria a se concretizar ao longo dos milênios. Os primeiros seres humanos chegaram à Península Itálica há cerca de 450 mil anos. Eles deixaram para trás ferramentas de pedra lascada e vestígios de suas vidas nas cavernas do norte. Esses ancestrais distantes ocuparam grutas e abrigos rochosos, caçando ursos, cervos e mamutes nas florestas densas que cobriam toda a região. Eles sobreviveram à era glacial, que transformou o continente europeu em uma paisagem congelada. Por volta de 40 mil anos atrás, um novo grupo de humanos entrou pela costa Adriática, vindo dos Balcãs, trazendo consigo ferramentas mais sofisticadas e técnicas aprimoradas de sobrevivência. Esses povos coexistiam por milhares de anos, competindo pelos mesmos recursos naturais, mas também trocando conhecimento e, ocasionalmente, cruzando geneticamente, como revelam estudos modernos de DNA. Aos poucos, esses habitantes primitivos começaram a transformar a península, adaptando-se ao ambiente e desenvolvendo as primeiras formas de organização social que dariam origem às culturas posteriores. Por volta de 6 mil anos antes de Cristo, uma transformação radical chegou à Itália, e ela veio do Oriente Médio, atravessando a Grécia e cruzando o Mar Adriático. A agricultura. Ela moldou completamente o modo de vida dos habitantes da península, transformando caçadores-coletores, nômades, em agricultores sedentários. Eles passaram a cultivar o trigo, a cevada e as lentilhas, enquanto domesticavam cabras, ovelhas e porcos. Logo, surgiram as pequenas propriedades particulares familiares. Aldeias permanentes começaram a surgir, primeiro no sul da península e depois se espalhando para o norte, permitindo que as populações crescessem de maneira significativa pela primeira vez na história da região. A introdução da cerâmica revolucionou o armazenamento de alimentos, garantindo segurança alimentar durante os meses de inverno e permitindo que as comunidades prosperassem mesmo em tempos difíceis. Já a metalúrgica chegou por volta de 4000 a.C. Isso fez as ferramentas e implementos agrícolas ficarem muito mais eficientes e duráveis. A península começou a se diferenciar em culturas regionais distintas, com o norte recebendo influências alpinas e o sul absorvendo tradições do Mediterrâneo Oriental, e o centro de desenvolvimento característico próprio que mais tarde definiria a identidade da Itália. Por volta de 800 a.C., navegadores gregos começaram a fundar colônias no sul da Itália e na Sicília, estabelecendo uma rede de cidades prósperas, que chamavam de Magna Grécia, ou Grande Grécia. Cumas, Síbaris e Taranto, além de dezenas de outras cidades, foram criadas na região. E essas não eram conquistas militares, eram colonizações comerciais pacíficas. Os gregos buscavam terras férteis para cultivar e rotas comerciais para expandir os seus negócios. Os colonizadores trouxeram o alfabeto, a filosofia, a matemática e a arquitetura, construindo templos
que ainda hoje impressionam os visitantes de todo o mundo. O Templo de Hera, em Paestum, foi construído em 550 a.C. e permanece quase intacto após mais de 2 milênios. O Vale dos Templos, na Sicília, preserva 7 templos que rivalizam em conservação. Pitágoras, o famoso matemático que descobriu o teorema que leva o seu nome, viveu e ensinou no sul da Itália. Alguns outros filósofos italianos revolucionaram o pensamento ocidental, com os seus paradoxos e reflexões. Arquimedes, talvez o maior gênio da matemática, nasceu na Itália e desenvolveu suas teorias sobre alavancas, flutuação e geometria, que são estudadas até hoje. Enquanto os gregos dominavam o sul, outro povo controlava o centro da península. Os etruscos permanecem como povos misteriosos, com origens ainda debatidas até hoje. Heródoto, o pai da história, afirmava que os etruscos vieram da Lídia, fugindo de uma grande fome em sua terra natal. Mas análises genéticas modernas sugerem uma origem mais local, orientando que talvez chegaram através do comércio ou migrações. O que sabemos com certeza é que eles falavam uma língua completamente diferente. Eles escreviam da direita para a esquerda em um alfabeto próprio e deixaram milhares de inscrições para os estudiosos decifrarem. Os etruscos eram urbanizados e sofisticados, construindo cidades planejadas com ruas organizadas, sistemas de drenagem e arquitetura monumental. Tarquínia, Veio, Cerveteri, Vulci e Populonia formavam, junto com outras 7 cidades, uma liga de 12 centros urbanos principais que dominavam o comércio e a política da região central italiana. As tumbas deixaram bastante história para contar. Pinturas coloridas nas paredes das câmaras funerárias mostram cenas de banquetes alegres, dançarinas animadas e jogos atléticos, sugerindo um povo que celebrava a existência com entusiasmo e alegria. Sarcófagos elaborados apresentam estruturas realistas, muitas vezes retratando casais reclinados, como se compartilhassem uma refeição eterna juntos. As mulheres etruscas tinham um status social incomum para a época, participando de banquetes públicos lado a lado com os homens, herdando propriedades para o seu uso próprio e recebendo liberdades que, na época, escandalizavam qualquer outro povo. Essa sociedade mais igualitária influenciou profundamente Roma, que herdou dos etruscos não apenas técnicas de construção e costumes religiosos, mas também uma forma de conviver em sociedade. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, que traçou os limites sagrados da cidade no topo do Monte Palatino, após uma disputa fatal com seu irmão gêmeo Remo. Embora a história seja mitológica, a data é surpreendentemente precisa. As evidências arqueológicas mostram que aldeias espalhadas pelas colinas da região começaram a se fundir em um núcleo urbano único, e isso aconteceu por volta dessa mesma época. Roma tinha uma localização estratégica extraordinária. Graças ao fácil acesso ao rio Tibre, eles controlavam o sistema mais lucrativo de comércio de sal entre o interior montanhoso e a costa do Mediterrâneo. Essa posição geográfica era privilegiada demais e permitiu que uma pequena cidade crescesse rapidamente, atraindo comerciantes, artesãos e agricultores de toda a região. Inicialmente governada por reis, Roma passou por um período monárquico que durou aproximadamente 250 anos, durante o qual 7 soberanos lendários moldaram as instituições básicas da cidade. Os 3 últimos reis eram etruscos, trazendo para Roma a sofisticação arquitetônica e religiosa. Tarquínio Prisco, o 5º rei, iniciou o grandioso Templo de Júpiter, no Monte Capitólio, que em breve se tornaria o centro religioso da cidade.
Em 509 a.C., os aristocratas romanos se revoltaram contra o último rei e estabeleceram uma república, um sistema de governo no qual o poder era dividido entre magistrados eleitos anualmente e um senado composto por anciãos experientes. Esse experimento político duraria 5 séculos e criaria as bases para as democracias modernas que surgiram centenas de anos depois. Somente em setembro de 301 d.C. seria fundada a Sereníssima República de San Marino, a primeira república oficial do mundo, também na Península Itálica. Roma não se contentou em ser apenas mais uma cidade-estado entre tantas outras. Ela desenvolveu um método revolucionário de expansão, que nenhuma outra civilização antiga havia experimentado antes. Em vez de simplesmente conquistar e escravizar os derrotados, os romanos ofereciam cidadania aos povos vencidos, os incorporando ao seu próprio sistema. E assim surgiram diferentes níveis de cidadania, desde a cidadania plena, com direito a voto, até a cidadania parcial, sem participação política. Mas todos eventualmente podiam ascender à hierarquia social romana. Esse sistema criava uma lealdade duradoura, porque os ex-inimigos passavam a lutar por Roma, sabendo que seus filhos poderiam ser cidadãos completos e protegidos. As famílias ganhavam um estado forte para pertencer. Além disso, Roma, para facilitar ainda mais, decidiu construir estradas que conectavam as cidades conquistadas até a capital, permitindo todo o controle e um rápido comércio. Isso beneficiava todos os participantes do sistema. A Via Ápia, construída em 312 a.C., ligava Roma a Capua. Foi a primeira de uma rede de estradas que eventualmente cobriria todo o mundo romano e cujos traçados ainda são seguidos por rodovias modernas. Esse sistema foi usado por 250 anos. Roma conquistou toda a Península Italiana, derrotando todos os tipos de povos que existiam pelo caminho e os absorvendo para sua própria cultura. Pela primeira vez na história, a Itália estava unificada, um único governo, e estava se preparando para olhar além mar e buscar novos horizontes. Nero governou Roma entre 54 a 68 d.C. No início, seu governo até teve bons momentos, mas com o tempo ele se tornou um líder cada vez mais problemático. Nero adorava a arte, a música e o teatro, o que não era bem visto para um imperador romano. Ele chegava a se apresentar em palcos públicos, cantando e tocando lira. Em 64 d.C., um grande incêndio destruiu boa parte de Roma. Nero provavelmente nem estava na cidade quando o fogo começou. Ele se encontrava a mais ou menos 50 quilômetros dali. A famosa história de que ele tocava lira enquanto a cidade queimava é considerada falsa. Na verdade, ao saber do incêndio, Nero voltou às pressas e organizou abrigos e distribuição de comida para os desabrigados. Então por que ele tem uma fama tão ruim? É exatamente o que veio depois. Nero acusou os cristãos de terem causado o incêndio e ordenou uma perseguição violenta. Além disso, aproveitou a destruição para construir um palácio gigantesco, a Casa Dourada Domus Aurea. Esse palácio ocupa uma área enorme no coração da cidade, com jardins, um lago artificial e até uma estátua de bronze de 30 metros dele mesmo. O povo romano ficou revoltado. Enquanto muitos haviam perdido suas casas no incêndio, o imperador perseguia inocentes e construía um palácio de luxo. No ano 68, o Senado romano se voltou contra Nero. Sem apoio e sem saída, o imperador acabou tirando a própria vida. O que se seguiu foi um período turbulento. 4 generais disputaram o poder e a guerra explodiu. O vencedor foi Vespasiano, um general experiente vindo de uma família simples. Ele precisava conquistar a confiança do povo e mostrar que era bem diferente de Nero. Sua solução foi demolir partes do palácio de Nero e, bem no lugar onde ficava o lago particular, construiu um anfiteatro gigante,
aberto a todos os cidadãos romanos. A mensagem era poderosa. Onde antes existia luxo apenas para um, agora haveria diversão para o povo. A construção começou por volta dos anos 70 e 72. Vespasiano morreu em 79, sem ver a sua obra concluída. Seu filho, Tito, inaugurou o anfiteatro em 80, com 100 dias de jogos que incluíam combates, gladiadores e batalhas navais simuladas. Será que você realmente sabe o que acontecia dentro do Coliseu? O Coliseu era o maior centro de entretenimento da Roma Antiga. A entrada era totalmente gratuita. O governo pagava tudo como forma de manter o povo satisfeito. Os espectadores recebiam fichas de cerimônia que indicavam seus assentos. Eles eram organizados por classe social. Quanto mais rico e importante, mais próximo da arena. O anfiteatro tinha a capacidade para 50 mil pessoas e ele lotava com frequência. Eventos importantes atraíam romanos de todas as classes e filas se formavam desde a madrugada. Os espectadores podiam levar comida ou comprar de vendedores ambulantes que circulavam pelas arquibancadas. Frutas, pães, nozes e vinhos. Era um dia inteiro de espetáculo. Então as pessoas se preparavam para passar horas ali. A maioria dos gladiadores era formada por escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos condenados. Porém, haviam também homens livres que entravam voluntariamente em busca de fama, dinheiro e glória. Alguns gladiadores se tornavam verdadeiras celebridades em Roma. Os espectadores não podiam descer e participar. A arena era separada do público por muros altos e redes de proteção. Apenas lutadores autorizados poderiam pisar ali. Os gladiadores vitoriosos ganhavam dinheiro, prêmios e adoração do público. Os melhores acumulavam verdadeiras fortunas. Escravos que venciam muitos combates poderiam receber rudes, uma espada de madeira que simbolizava a liberdade, e a partir dali estaria livre. Os espetáculos do dia eram: pela manhã aconteciam caçadas com animais exóticos. Ao meio-dia, punições públicas de criminosos. À tarde, vinha o momento mais esperado, o combate dos gladiadores. O Coliseu funcionou por cerca de 400 anos, sendo um símbolo do poder romano. Nenhum monumento representa melhor a grandeza de Roma como o Coliseu. A estrutura é uma obra-prima da engenharia, que ainda hoje impressiona arquitetos e engenheiros modernos. Sua forma elíptica mede 189 metros de comprimento por 156 metros de largura, com uma altura de quase 50 metros distribuídos em 4 andares de arcos sobrepostos. Hoje, mesmo parcialmente em ruínas, depois de terremotos, saques e abandono, o Coliseu permanece como um monumento mais visitado da Itália, recebendo mais de 7 milhões de visitantes por ano. O império estabelecido por Augusto, o primeiro imperador, trouxe ao mundo mediterrâneo um período de paz e prosperidade, que durou aproximadamente 2 séculos. Durante a Pax Romana, estradas seguras permitiam que comerciantes viajassem do norte da Britânia até as areias do Egito, carregando mercadorias de todo o mundo, enquanto uma moeda única facilitava as transações de Gibraltar até Eufrates. Várias cidades nasceram por todo o império. Foram construídas segundo planos urbanísticos que incluíam fóruns para o comércio e política. No caminho, haviam basílicas para a administração da justiça e também templos religiosos. O sistema de água era inteligente, feitos por aquedutos que traziam água desde montanhas distantes até cada uma das residências, enquanto um sistema de esgoto primitivo mantinha as ruas relativamente limpas. A cultura greco-romana se espalhou pelos continentes e levou a língua latina, que evoluiria para o italiano, o francês, o espanhol e o português. O sistema de justiça romano serviu como a base para o sistema de justiça que existe no mundo atual. São base para os sistemas legais de dezenas de países. Além da arquitetura romana que influenciou construtores por 2 milênios, desde catedrais
até edifícios governamentais como o Washington, D.C. Entre 96 e 186 d.C., aconteceu um período que se chama o período dos Cinco Bons Imperadores, e marcou o ponto de poder absoluto do poder romano. Com Trajano, o império atingiu a sua máxima extensão territorial e se estendeu da Britânia chuvosa à Mesopotâmia ensolarada, abrangendo aproximadamente 70 milhões de habitantes, de etnias e línguas totalmente diferentes. Os últimos séculos do Império Romano foram uma época de mudanças gigantescas, daquelas que transformaram completamente o mundo antigo e deram origem à Idade Média. O cristianismo começou como um pequeno grupo lá na Judéia e foi se espalhando aos poucos por todo o império. Primeiro conquistou os pobres e escravos, depois a classe média das cidades, e no final, até a própria família imperial abraçou a fé. Aí entra Constantino, que governou de 306 a 337 d.C. Ele foi o primeiro imperador a abraçar oficialmente essa nova religião. Em 313, ele legalizou o cristianismo através do Edito de Milão, e em 325 convocou o Concílio de Nicéia para definir a doutrina oficial da Igreja. E não parou por aí. Ele fundou uma nova capital no Oriente, Constantinopla, a cidade de Constantino, construída bem em cima da antiga colônia grega de Bizâncio, lá no Estreito de Bósforo. Depois, em 380, o imperador Teodósio foi ainda mais longe. Tornou o cristianismo a religião oficial do Estado e proibiu os cultos pagãos que haviam definido a espiritualidade romana por mais de 1000 anos. Isso gerou revolta. A arte, a arquitetura e os valores sociais eram moldados nas crenças religiosas. O problema começou quando o cristianismo se tornou obrigatório. Isso moldou o terreno para a antiga civilização medieval, que estava surgindo nas cinzas de um mundo antigo. Enquanto isso, o Império Romano do Ocidente ia se fragmentando aos poucos. Os povos germânicos cruzaram a fronteira em busca de terra e segurança, fugindo dos invasores que estavam na sua terra. Em 410, aconteceu o impensável. Um grupo germânico chamado de Visigodos, e liderados pelo influente Alarico, saquearam Roma. Foi um choque para todos. Em 476, temos o último imperador romano do Ocidente, um adolescente que se chamava Rômulo Augusto. Ele foi deposto pelo general germânico Odoacro. Foi o fim formal do império que havia dominado o mundo por 5 séculos. O apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, que era dedicada aos novos cristãos convertidos em Roma. Nessa mesma região, algumas décadas mais tarde, a Igreja de Roma se tornaria uma das mais importantes, uma das mais poderosas. Os bispos de Roma, se aproveitando do prestígio de serem líderes da comunidade cristã na capital do império, foram aos poucos reivindicando mais autoridade sobre as outras igrejas. No século II e III, esses bispos romanos começaram a se chamar de papas, que significam pais, e se autodeclararem com autoridade especial. Muitas outras igrejas não concordaram. Os cristãos de Constantinopla, Alexandria e Antioquia tinham outras tradições. Foi realmente com Constantino, no século IV, que as coisas mudaram de uma forma mais dramática, quando o imperador legalizou o cristianismo e começou a construir grandes basílicas. A Igreja Romana ganhou um poder político e material. O cristianismo estava deixando de ser uma religião e se tornando um Estado. O termo católico, que significa universal, foi instituído, e a Igreja Católica Apostólica Romana foi instituída e organizada, com uma hierarquia rígida, o latim como língua oficial, alguns dogmas definidos e tradições e rituais religiosos específicos. Tudo isso sendo construído em Roma, ao longo de vários séculos.
Os papas foram ocupando os espaços vazios que haviam nas cadeiras do poder que foram deixadas pelos antigos imperadores no Ocidente, transformando-se de líderes espirituais para governantes de territórios na Itália. Quando o Papa Júlio II decidiu demolir a velha basílica e construir a nova Basílica de São Pedro no século XVI, ele já estava afirmando o poder e a glória não do cristianismo, mas da Igreja Católica Romana, como a instituição consolidada e com poder político e real. O monumento era uma referência ao poder papal. Tudo isso financiado com a venda de indulgências. As indulgências eram documentos vendidos pela Igreja que reduziriam o tempo em que a pessoa passaria no purgatório. Ou seja, ela compraria um documento diretamente do Papa que reduziria a sua penalização no pós-morte. Ou seja, você paga uma quantia em dinheiro para a Igreja e em troca recebe crédito espiritual. Quanto maior era o pagamento, mais perdão a pessoa recebia. Agentes da Igreja Católica percorreram vilas e cidades, montaram barracas e fizeram propaganda. Pressionaram psicologicamente as pessoas pobres a darem todo o seu dinheiro em troca de indulgências. Senão, não conseguiriam salvar as suas almas. A salvação foi transformada em mercadoria. A Igreja também cobrava taxas por sacramentos. Vendia relíquias como pedaços da cruz, ossos de santos e outros. Cobrava dízimos obrigatórios. E os papas concediam favores políticos em troca de doações generosas a reis e nobres. A ideia de construir a igreja mais cara e grandiosa do mundo, vendendo a salvação, teria sido absolutamente incompreensível para os primeiros cristãos. E provavelmente chocante. Isso era o completo oposto do que Jesus pregava. Foi exatamente essa contradição que revoltou Martinho Lutero e o levou à Reforma Protestante em 1517. No fim, Roma não morreu de verdade. A língua, leis, religião e cultura sobreviveram dentro da Igreja Católica. A Idade das Trevas começou logo após a queda do Império Romano em 476 e se estendeu até por volta do século X. Foi uma época onde grande parte do conhecimento clássico da Grécia e Roma quase desapareceu. As cidades encolheram, o comércio entrou em colapso e a alfabetização despencou drasticamente. A Igreja Católica, que havia se tornado a instituição mais poderosa da Europa, exerceu o total controle sobre o conhecimento e a educação. Bibliotecas inteiras da antiguidade foram destruídas. Obras de filosofia grega, ciências, matemática e literatura, quase tudo foi considerado pagão. Qualquer coisa que iria contra a doutrina católica era caçada e destruída. Monges copiavam principalmente textos religiosos. A partir do século XII, a Igreja Católica criou a Inquisição, tribunais especiais para caçar e punir os hereges. Ou seja, qualquer pessoa que discordasse da doutrina oficial era acusado de heresia, preso e então queimado vivo em praça pública. A Inquisição, particularmente brutal, perseguiu judeus, muçulmanos e qualquer suspeito que não fosse católico o suficiente. Entre os séculos XV e XVII, aconteceu uma das páginas mais sombrias, a caça às bruxas. Dezenas de milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria, queimadas e expostas. Muitas mulheres eram curandeiras, parteiras ou simplesmente fabricavam vidro. Muitas eram viúvas, idosas. Mulheres que viviam sozinhas. O Papa Inocêncio VII emitiu uma bula papal em 1484, reconhecendo oficialmente a existência das bruxas e autorizando a sua perseguição. 2 inquisidores alemães escreveram O Martelo das Feiticeiras, um manual detalhado sobre como identificar, interrogar e executar as bruxas. Cidades inteiras foram consumidas pela histeria. A Igreja Católica mantinha o povo na ignorância, e ministrando suas missas apenas em latim, uma língua que só o clero entendia. E assim o povo dependia totalmente dos padres para saber se Deus supostamente havia dito algo ou não.
Alguns cientistas do mundo antigo que ousaram questionar a visão da igreja foram perseguidos e eliminados, como Giordano Bruno, que foi queimado vivo em 1600. O homem que descobriu que a Terra girava em torno do Sol foi forçado a se retratar. Galileu fez uma das maiores descobertas em 1633, mas isso custou caro demais. Não podemos deixar de mencionar as Cruzadas, que foram lançadas entre 1095 e 1291, expedições militares, onde cavaleiros cristãos massacravam muçulmanos, judeus e até outros cristãos que não eram católicos. Na primeira cruzada, quando capturaram Jerusalém em 1099, mataram praticamente toda a população da cidade, homens, mulheres, idosos e crianças. Uma violência que durou semanas. Cronistas da época diziam que o sangue na cidade ia até a altura dos tornozelos. Cristãos foram perseguidos no sul da França e exterminados numa cruzada entre 1209 e 1229. Cidades inteiras foram destruídas. Então, quando o Papa foi perguntado em público como diferenciar os cristãos dos hereges, ele respondeu: matem todos, Deus reconhecerá os seus. Por séculos, a Igreja manteve uma lista de livros proibidos, que incluía livros de ciência, filosofia e literatura. Católicos que lessem esses livros corriam risco de vida. É uma história pesada, mas importante para lembrar de tudo o que aconteceu nessa época. A Itália passou 13 séculos fragmentada em dezenas de estados independentes, enquanto outras nações europeias gradualmente se unificavam em monarquias centralizadas. Essa fragmentação política, que poderia parecer fraqueza, acabou se revelando como uma fonte de criatividade extraordinária, porque a competição entre líderes locais estimulou a criatividade em diversas áreas, comerciais, artísticas e intelectuais, o que levaram ao Renascimento. No vazio deixado pelo colapso do Império Romano, cidades italianas começaram a se governar sozinhas, desenvolvendo sistemas políticos próprios e economias independentes. Cidades como Veneza, Gênova, Pisa, Florença e Milão, e mais dezenas outras, funcionavam como pequenos países autônomos, mantendo seus próprios exércitos, suas próprias moedas e os seus próprios tratados diplomáticos. Veneza merece atenção especial, porque sua história é uma das mais extraordinárias de toda a civilização ocidental. Essa cidade merece uma atenção especial. Por lá, tudo começou com adversidade. Nos séculos V e VI, refugiados desesperados fugiram das invasões bárbaras. Eles foram parar em ilhas. E ali, naquele lugar que supostamente ninguém poderia viver porque estava coberto de pântanos, eles decidiram se instalar. Os exércitos invasores não conseguiram alcançá-los. Aquele era o refúgio perfeito. Hoje, você pode se perguntar por que Veneza está debaixo d'água. A resposta mostra uma engenhosidade impressionante. Os primeiros habitantes de Veneza não construíram simplesmente sobre a água. Eles cravaram milhões de estacas de madeira no leito lamacento da laguna, fincando tão fundo que atingiram camadas de argila compactada. A madeira, principalmente carvalho, não apodrecia porque ficava completamente submersa em água salgada, e assim ela não poderia se decompor. Sobre essas estacas, eles colocaram placas de pedra, uma rocha impermeável que resiste bem à água salgada. E aí, sobre essas plataformas, eles ergueram palácios e igrejas. A cidade foi planejada de uma forma totalmente diferente, em torno de canais, não de ruas. O Grande Canal serpenteia pelo coração urbano como uma avenida aquática. Mais de 400 pontes conectam 118 pequenas ilhas, e elas formam a cidade, criando um verdadeiro labirinto. Em pouco tempo, Veneza ficou famosa. Ela se tornou a maior potência comercial do Mediterrâneo, controlando rotas de especiarias da Ásia, seda da China, ouro da África e outras mercadorias. A frota mercante era a maior força da Europa.
O arsenal naval era eficiente, usando técnicas de produção em linha. O governo era uma república oligárquica com um doge eleito de forma vitalícia. Ele presidia conselhos e mercadores que administravam o Estado com uma eficiência notável. Eles tinham um Conselho dos Dez, um tipo de serviço secreto medieval, que protegia a estabilidade política com métodos discretos mais eficazes, mantendo Veneza resistente a guerras civis que devastavam outras cidades italianas. A Basílica de São Marcos são cúpulas bizantinas cobertas de mosaicos dourados, tudo para simbolizar a riqueza. Esse é o Palácio Ducal, uma obra-prima do gótico veneziano. Abrigava a residência do doge, os tribunais, as prisões e os salões onde se decidia o destino da grande nação. Hoje, Veneza enfrenta outros desafios. As marés excepcionalmente altas estão inundando a Praça de São Marcos e outras áreas baixas. Então foi iniciado o projeto MOSSE, um sistema de comportas móveis, que são a tentativa mais recente de proteger a cidade da água. Apesar disso, ano após ano, Veneza segue afundando. Essa é Florença, que dominava as finanças e as artes da Europa renascentista. Era o centro de tudo. As companhias bancárias tinham filiais em todas as principais cidades europeias, emprestando dinheiro para papas e reis, financiando guerras e cruzadas, acumulando fortunas que transformaram a cidade na capital mundial da cultura. E aí entra a família Medici, que simboliza perfeitamente essa era dourada. Giovanni de Bicci fundou o Banco da Família lá no final do século XIV, mas foi seu filho, Cosimo, que transformou Florença no domínio pessoal dele. Ele e seus descendentes, especialmente Lorenzo, o Magnífico, investiram pesado em arte e atraíram para Florença os maiores talentos da época. Um deles se chamava Michelangelo, que ainda adolescente foi descoberto por Lorenzo, e foi aí que o gênio se desenvolveu e produziu suas grandes artes. Outro nome é Leonardo da Vinci, o homem mais versátil que já viveu, um polímata, que passou sua vida escrevendo e desenvolvendo técnicas revolucionárias de pintura, estudando anatomia, projetando máquinas e criando centenas de coisas novas. A poucos quilômetros de Florença, na cidade de Pisa, tem um dos monumentos mais reconhecíveis do mundo. E ele não é famoso pela sua perfeição, mas sim pela sua imperfeição. A Torre de Pisa é, oficialmente, o campanário da catedral da cidade. E ela começou a se inclinar mesmo antes de ser concluída. Um erro de engenharia que virou uma atração turística mundial. A construção começou há quase 1000 anos atrás. O responsável era Bonanno Pisano. A torre fazia parte de um conjunto que incluía a catedral, um cemitério e um batistério, um salão destinado ao batismo, todos revestidos de mármore branco. Quando os construtores completaram os 3 primeiros andares, eles perceberam que a torre estava inclinando, afundando lentamente no solo macio de argila. A construção foi interrompida por quase um século. Nesse tempo, o solo se compactou e permitiu a continuação da obra. Quando os trabalhadores voltaram quase um século depois, dessa vez sob a direção de Giovanni e de Simone, os construtores até tentaram corrigir a inclinação, construindo andares superiores ligeiramente mais altos do que o lado que estava afundando. Isso deu à torre a sua característica de forma curva. A torre só ficou pronta em 1372, quase 2 séculos após o início da construção, atingindo uma altura de 56 metros e apresentando uma inclinação que continuaria aumentando ao longo dos séculos. No final do século XX, a situação ficou crítica. A inclinação havia atingido mais de 5 metros. Os engenheiros temiam que a torre pudesse colapsar a qualquer momento. Um projeto internacional de estabilização foi criado, conduzido entre 1990 e 2001,
Ele removeu cuidadosamente o solo do lado tombado e refez a fundação, garantindo a sobrevivência da torre. Hoje, mais de 3 milhões de turistas visitam atualmente a Praça dos Milagres. O Renascimento italiano não ficou só em Florença. Ele se espalhou por toda a península e, eventualmente, por toda a Europa, transformando a arte, a arquitetura, a literatura e o pensamento ocidental, de maneiras que ainda sentimos até hoje. Em Roma, os papas competiam com os Medici. Ambos queriam os melhores artistas e pagavam valores monumentais. Essa competição gerou verdadeiros museus a céu aberto. Michelangelo passou 4 anos pintando o teto da Capela Sistina, com cenas de Gênesis, que incluem a criação de Adão, onde o dedo de Deus quase toca o dedo do primeiro homem. Essa é a imagem mais reproduzida de toda a história da arte. Décadas depois, o mesmo artista voltou para pintar o juízo final, na parede do altar, uma visão apocalíptica de corpos retorcidos subindo ao céu ou descendo para o inferno. Este é Rafael Sanzio, que decorou os aposentos papais com afrescos que definiram os padrões clássicos por séculos, incluindo a Escola de Atenas, onde filósofos gregos dialogaram em um cenário arquitetônico grandioso, que representa o ideal renascentista de harmonia entre sabedoria antiga e fé cristã. Bramante e depois Michelangelo projetaram a nova Basílica de São Pedro, a maior igreja da cristandade, cuja cúpula se tornaria um modelo para os capitólios e catedrais em todo o mundo. Em Veneza, Tiziano desenvolveu uma paleta de cores quentes que influenciou gerações de pintores, enquanto Tintoretto criou composições de luz e sombras que antecipavam o período barroco. A ópera nasceu em Florença, no final do século XVI, como uma tentativa de tentar recriar o drama grego antigo. Agora, entramos na parte das criações, que deixaram a Itália mundialmente famosa. Vamos ver todas elas, ou pelo menos as mais relevantes. Tudo começa lá no século XVIII, em Nápoles, onde nasce a primeira pizza. Os vendedores ambulantes ofereciam discos de massa que eram parecidos com pães. Eles eram cobertos de queijo, alho, azeite e temperos. Uma solução rápida para trabalhadores que precisavam de refeições rápidas e baratas. Avançando para 1861, aconteceu algo histórico. Após 13 séculos de divisão, a Itália finalmente estava praticamente unificada, criando um reino que reunia pela primeira vez, desde a queda de Roma, todos os povos da península. O Risorgimento foi liderado por figuras heróicas, como Giuseppe Garibaldi, que conquistou o sul da Itália, começando apenas com 1.000 voluntários, e Camillo Cavour, que usou a diplomacia para conseguir apoio francês contra os austríacos. Mas esse novo reino enfrentou desafios imensos. Séculos de separação haviam criado diferenças profundas. O norte era industrializado e alfabetizado, enquanto o sul permanecia agrário e empobrecido. Em 1871, Roma se torna a capital, após a retirada das tropas francesas que protegiam o Papa, contemplando uma unificação territorial. Os primeiros governantes investiram pesado em educação e infraestrutura, construindo ferrovias e estabelecendo escolas. Em 1889, segundo a lenda, a rainha visitou Nápoles, e para prestigiá-la, o pizzaiolo Raffaele Esposito criou uma versão especial com tomate vermelho, mussarela branca e manjericão verde, as cores da bandeira italiana. A rainha gostou tanto que a pizza recebeu o nome da Rainha Margherita. No final do século XIX e início do século XX, a imigração italiana leva a pizza para fora do mundo. E a pizza italiana conquista a todos. Milhões de italianos, principalmente do Sul, embarcaram para as Américas, carregando suas receitas. Em Nova York, Chicago, São Paulo ou Buenos Aires, as pizzarias aumentaram e as comunidades locais aprovaram.
Em 1899, nasce a Fiat em Turim, fundada por Giovanni Agnelli. A fábrica italiana de automóveis crescia para se tornar uma das maiores montadoras do mundo. Em 1913, Mario Prada abre sua primeira loja em Milão, vendendo malas e acessórios da marca Prada, mas seria apenas a sua neta que transformaria a empresa em uma potência global. Em 1921, Guccio Gucci funda a empresa em Florença. A Gucci, inicialmente, produzia artigos de couro inspirados nos viajantes britânicos. O padrão de 2 Gs entrelaçados e as listras verdes e vermelhas se tornariam um símbolo de luxo mundial. Após um período turbulento entre 1948 e 1963, a Itália viveu seu milagre econômico, transformando-se de uma nação agrária em uma potência industrial europeia. Fábricas surgiram no Triângulo Industrial entre Milão, Turim e Gênova, atraindo milhões do sul rural. Em 1946, nasce a Vespa, criado por Piaggio de Pontedera. O nome Vespa veio do formato que lembrava o inseto. O marketing de vendas dizia que agora as mulheres poderiam andar de saia e de moto ao mesmo tempo, algo totalmente revolucionário. Por volta de 1939, Enzo Ferrari cria a sua lendária marca. Em 1957, ficou pronto o primeiro Fiat 500, um carro pequeno e econômico, que foi um grande sucesso. Quase 4 milhões foram produzidos só para a Itália. Em 1964, nasce a rivalidade lendária entre Ferrari e Lamborghini. Ferruccio Lamborghini era fabricante de tratores e ele estava insatisfeito com as suas Ferraris. Depois de ser maltratado pelo próprio Enzo Ferrari, ele decidiu construir os seus próprios carros. E assim, a primeira Lamborghini 350 GT foi lançada. Nos anos 70, Giorgio Armani revoluciona a moda no mundo todo. Após a Segunda Guerra Mundial, a pizza explodiu mundialmente, ajudada pelo cinema, pelo turismo e pelas massas. Todo tipo de pizza se espalhou e todo tipo de pizza foi criado. Alguns que fariam os italianos arrancar os cabelos da cabeça. Em 2007, a Fiat relançou o Fiat 500, muito parecido com o modelo original. Em 2017, a Unesco reconheceu a arte do pizzaiolo napolitano como patrimônio cultural da humanidade, um marco que celebra as técnicas artesanais no preparo de uma pizza, desde esticar a massa com as mãos e fazer o cozimento no forno de lenha, preservando a tradição que já é centenária. Hoje, as pizzas movimentam bilhões de dólares anuais. A Itália é a terceira maior economia da zona euro, a oitava do mundo em 2016. É líder em design, moda e automóveis de luxo. Mais de 60 milhões de turistas visitam o país anualmente. A gastronomia é reconhecida mundialmente, mas o país atual ainda enfrenta alguns desafios. A população está envelhecendo. A dívida pública está mais elevada do que o normal. Há grandes diferenças culturais e financeiras entre o povo do norte e do sul. A história da Itália é a pura arte criada no meio do caos. Se você veio até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Econo Simples para acompanhar as histórias de todos os países e os nossos outros documentários. Se você já é inscrito, considere se tornar membro para receber conteúdos exclusivos e antecipados.